Vamos estar iniciando nosso culto. Eu pedi para os irmãos abrirem a Bíblia em Salmos. Salmos 27. Salmos 27, versículo 4. Amém? Amém? Uma coisa pedi ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na sua casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Vamos estar orando agora de nossa cabeça. Querido Deus, amado Pai, agradecemos a Deus por nós estarmos aqui, Pai. Hoje, Jesus, abençoe esse momento que vamos ter contigo, Pai. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, Deus. Nos ajuda, Jesus, nos dá um culto na tua santa presença, Pai. Nos ajuda cada dia, Deus. Entregamos nosso culto em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé e abrirem a Bíblia em Romanos. Vamos estar entrando agora no momento de confissão. Romanos 23, 6, 23. Romanos 6, 23. Amém? Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos estar agora fazendo uma oração silenciosa. Depois eu estarei orando. Amém? Baixando a cabeça. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Deus, pela tua rica misericórdia conosco, Pai. Te pedimos perdão por isso, pelos nossos erros, pelas falhas, que somos pecadores, Pai. Tu já sabes disso, Deus, mas tem misericórdia da nossa vida, Pai. Abençoa os nossos irmãos, os que ainda estão em pecado, Deus. Perdoa, Jesus. Abre os olhos de cada um. Te agradecemos pela tua rica misericórdia conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar aqui uma palavra que tem lá em Provérbios 3. Vamos estar dando um momento agora de ofertas. Honra ao Senhor a tua fazenda, e com a primeira de toda a tormenta, e se encherão teus celeiros abundantemente, e transbordarão de montes os teus largados. Vamos estar, o Hugo vai estar cantando uma música, e os irmãos podem estar vindo aqui, depositando sua oferta, amém? Minha fé não está vinculada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
seja o louvor. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não sabe mais as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Vou pedir para o irmão Paulo Henrique está fazendo uma oração para tocante. Senhor Márcio, eu vou te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, tão gracioso, de estar agora perto de Ti. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada vida que eu pessoa vive em vossa casa. Eu também abençoo, Pai, aqueles que não vigilarem e respeitarem para Ti. Que não abrem porta, Pai, de emprego, melhor, Pai, emprego para aqueles que estão mal empregados. Que nós possamos, Pai, estar entregando os nossos filhos e nossos ofertas para a Tua casa. É isso que eu agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao nome do Senhor, porque nós podemos sentir e ouvir o rio de vida do Senhor que corre nesse lugar, corre nos corações de cada um aqui. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com palmas, dizendo: Deus, eu louvo a Tua voz. Deus, eu ouço a Tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, o Senhor teve fome da Tua presença.
terra, ao vivo que desce do céu. A palavra é mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Amém. Porque nós não temos nenhum bem além do Senhor. Nada, nenhum bem nos pertence. Nós temos que declarar sempre ao Senhor: não tem outro bem além de ti. Não importa quem somos, não importa o que temos, não importa como o mundo nos vê. Só importa o Senhor em nossas vidas. A única coisa que importa aos nossos corações são os olhos do Senhor. Que nós possamos declarar essa noite: Senhor, não tem outro bem além de ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, eu te dou. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. Eu tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Amém?
Chegamos agora na melhor parte, né? A parte da pregação. Queria chamar o pregador, eu queria chamar o João para estar orando pelo pregador. Cada um do Pai tem seu coração agradecido e pronto, receber nesse momento aqui a palavra para abençoe o Pai desde os vários do pastor Ramiro e essa manhã, Senhor, vai se tomar a tua palavra, Senhor. Que a tua luz possa brilhar em cada um de nós, para nós estar adquirindo, Senhor, o entendimento desta palavra, diminuindo-nos, Pai. Abençoe o Pai do pastor Ramiro e seus familiares. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amor, suas misericórdias, sejam com cada um de vocês nessa manhã e que nós possamos perceber o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Que esse tempo que vamos meditar na palavra dele seja um momento de exortação, de desafio, de consolo, de esperança e de compromisso. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12. Nós sabemos que Romanos é uma carta, uma epístola, mas muitos consideram um evangelho. O evangelho de Paulo aos Romanos, por causa do seu conteúdo, por ele explicar o processo de salvação. E ele começa falando da nossa natureza. Samuel leu o texto aqui, falando dessa realidade nossa, de que somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E ele então fala depois sobre a sua grandeza. Nós vamos ler apenas 2 versículos que é muito conhecido de cada um de nós, foi tema de um congresso de mocidade aqui há 2 anos. E queremos trazer uma palavra nessa manhã sobre isso. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas esses 2 versículos. Esse texto aqui, ele tem uma divisão natural, né? A gente costuma dizer que um sermão presbiteriano tem 3 partes. Aqui tem 3 partes. Então está assim, bem dentro da proposta, né? E essa carta aqui que Paulo escreveu aos Romanos, ele ainda não conhecia os irmãos ali de Roma. Ele começa escrevendo então sobre a nossa situação de pecadores. E como a lei não salvou ninguém, mas só apontou que a gente é pecador. E ele então demonstra nos primeiros capítulos essa nossa natureza. Ele fala sobre o pecado. No capítulo 4 em diante, ele vai falar dos nossos pecados como pessoas, individualmente, que caracteriza a nossa natureza de pecadores. Os capítulos 8, começando ali pelo 8, mas principalmente o 9, 10 e 11, Paulo fala assim de uma profundidade muito grande a respeito de quem é o nosso Deus. Essa canção que nós cantamos aqui hoje, Ele é Deus, aconteça ou não aconteça, Ele é Deus, e é por isso que nós o adoramos pelo que Ele é. Talvez seja um dos cânticos novos aí, mais que falam da soberania de Deus, que mais expressam essa soberania de Deus. Nós não podemos esquecer
e o propósito do cântico é falar da natureza de Deus, e ele é muito bom nesse sentido. Nós, como cristãos, não podemos esquecer das nossas responsabilidades e de que muita coisa que acontece na vida não é porque Deus quis, Ele permitiu, porque senão não haveria culpa, não haveria responsabilidades, né? E no entanto tem. Então, no capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo ele vai falar dessas responsabilidades. Ele vai falar que nós precisamos então tomar atitudes. Capítulo 12, aqui um pouquinho para baixo, versículo 3 em diante, ele vai falar sobre várias das nossas qualidades como igreja que precisam sobressair. Nesses 3 tópicos aqui, dos versículos que nós lemos, o primeiro ponto, ele fala sobre, a gente poderia chamar assim, sobre o rogo dele, o pedido dele. A palavra rogar é uma palavra assim um pouco mais intensa, não é um simples pedido. Por favor, me dê um copo d'água, por favor, faça isso por mim. É uma súplica, é um desejo intenso. Paulo está dizendo, olha, vocês viram o que eu escrevi aqui, né? Vocês viram, ele termina o capítulo 11 falando daquele hino, né? Citando aquele hino muito lindo, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e tal. Então, por causa disso, eu faço um pedido intenso para vocês. Eu quero que vocês entendam como foi a ação misericordiosa de Deus na nossa vida. Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, e eu sempre gosto de enfatizar isso, porque nós estamos falando da situação de Deus, da relação com Deus, de Jesus como exemplo de ser humano. E não assim, eu não fiz isso, eu não faço aquilo, então eu sou bom, eu estou no nível médio. Não. Aqui ele está falando que se não fossem as misericórdias de Deus, e é por causa das misericórdias de Deus, é que ele fala, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. A ideia do apresentar aqui é como a gente, quando vai para o exército, se apresente você, apresente o seu corpo. E não é parecido também com aquela ideia de que muita gente ia fazer sacrifícios para Deus. Mas o que ele quer aqui é um sacrifício vivo, que perde a força da palavra sacrifício, porque na verdade é um prazer. Nós estamos aqui num domingo pela manhã cantando, tendo um tempo de comunhão. Isso é um prazer, não é um sacrifício. Mas quando nós vamos lutar contra o nosso pecado, aí é sacrificial, porque não é fácil. Nós nos acostumamos ao nosso pecado. Então ele fala que nós devemos apresentar. Esse é o primeiro tópico, é um pedido, é uma súplica dele. Baseado na misericórdia de Deus, baseado na graça de Deus, no amor de Deus, no que ele é e no que ele fez. Apresentem-se para servir a Deus. O segundo tópico, ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É nesse ponto que eu quero falar um pouquinho mais. E o terceiro ponto, ele diz que é para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse terceiro ponto, ele é uma consequência do segundo. Muitos de nós usamos ele de forma isolada. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Que legal, que a vontade de Deus aconteça na sua vida. Só que Paulo está dizendo aqui que essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela é uma consequência de uma transformação da nossa mente. Porque se nós não transformarmos a nossa mente, se ela não for transformada, não vamos conseguir experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então, mais do que assim uma linda promessa, um versículo chave para a gente decorar, de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, precisamos entender como consequência. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre esse comecinho do versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Primeiro, a palavra conformar é a ideia de tomar forma.
A água, por exemplo, se você colocar num copo, ela toma a forma do copo. Se você colocar numa bacia, ela toma a forma da bacia. Ela é líquida. E às vezes, todos nós somos pessoas influenciáveis. É lógico que somos. Nossa tendência de culto hoje é uma influência. As músicas que nós cantamos é uma influência. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. E aí é preciso que a gente não se conforme com o século, com a era, com esse tempo que a gente está vivendo. Porque não é porque é novidade que está certo. Muitas vezes pode estar errado, pode estar certo, pode ser uma coisa boa. Há algum tempo as nossas igrejas evangélicas começaram a adotar a dança como expressão de louvor. É uma coisa boa. Não tem nada de errado, mas era uma novidade. Na década de 70, de 80, de 90, isso não tinha, isso não acontecia. Começou a acontecer. É uma coisa boa. É uma influência do mundo, sim, mas foi adotada de forma sadia, santificada, da melhor forma possível. Só que o nosso século nos tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. A gente está estudando o Evangelho de João, estamos no capítulo 8, ali na primeira igreja. Toda quinta-feira a gente está fazendo esse estudo. E lá a gente vê quanta controvérsia havia com os judeus. Porque eles estavam acostumados com um jeito de ser. E tem que ser desse jeito. E se sair desse jeito, Jesus, por exemplo, apresenta uma proposta nova diante de um pecado de adultério, que é o perdão. Isso chocou muita gente. Como assim perdoar? Lei é olho por olho, dente por dente. Mas ele faz uma proposta diferente. E para que a gente possa conseguir sair dessa conformidade com o mundo, a gente precisa então ter a nossa mente transformada. E essa palavra que ele usa aqui, transformação, é a mesma ideia da metamorfose. Tomar outra forma. A água toma forma do local que ela estiver. É um exemplo, mas tem outras coisas que você não muda de forma. Se você pegar uma pedra e colocar ela num copo, ela fica do mesmo jeito. Se você colocar ela numa bacia, fica do mesmo jeito. Mas nós precisamos ter uma maleabilidade no Espírito Santo. Porque nós precisamos ser transformados por Ele, para o momento dele, para o jeito dele, para a forma como Ele quer que a gente trabalhe nesse tempo. E essa é uma palavra muito para nós aqui na congregação da Barra. Depois, na nossa parte, na segunda parte, nós vamos explorar um pouquinho mais isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. Essa transformação é uma mudança de forma. Assim como a lagarta vira borboleta, e a palavra ali é metamorfose, aqui também a palavra é metamorfose, no original. Essa palavrinha meta, essa preposição meta, ela tem uma ideia muito importante, que é um movimento que acontece dentro da gente mesmo. Assim como, por exemplo, metanoia significa arrependimento, significa mudança de mente. Metanoia é quando eu paro para pensar, eu vejo o que eu tenho de argumentos dentro de mim e tomo uma decisão. Isso se chama arrependimento. Arrependimento não está só ligado com o pecado. A gente usa muito isso na igreja para falar de arrependimento de pecado, mas pode não ser. Você pode estar fazendo, por exemplo, um curso. Eu estou fazendo um curso de eletrotécnica, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar com enfermagem. Você teve um arrependimento. Está errado fazer eletrotécnica? Não está errado, mas não é o que você quer. Isso também é metanoia, isso também é mudança de mente. E aqui a ideia é mudar de forma. Nós, como igreja, precisamos aprender a mudar de forma, de acordo com o Espírito Santo. Não é ser volúvel, não é ser como a água que se adapta a qualquer ambiente, mas ter uma flexibilidade direcionada pelo Espírito de Deus. Ele diz que essa renovação precisa ser uma renovação de mente. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos acomodarmos àquilo que estamos.
A nossa mente, a neurociência diz que a nossa mente ela é comparativa. Nós aprendemos pela comparação. Você compara as coisas e aí você escolhe aquilo que você tem mais subsídios. Você escolhe a cor que você gosta, o time que você prefere, as amizades que você mais gosta, a profissão, tudo isso é baseado em comparações que a gente vai fazendo. Por isso, quando Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente, é que nós precisamos comparar tudo o que está acontecendo, inclusive o nosso jeito de ser igreja, com a palavra de Deus. Quantos de vocês já leram Atos? Vocês acham que a igreja de Atos tem alguma coisa a ver com a nossa igreja hoje? O que é que a igreja de Atos fazia que nós fazemos igual? O que é que nós conseguimos reproduzir da igreja de Atos? Eu acho que quase nada. Quase nada. A história nos levou a um outro jeito de ser igreja. Historicamente, quando chegou o terceiro século, porque no primeiro século eles esperavam que Cristo voltasse. Então a volta de Cristo era iminente. E eles então pregavam isso. Olha, aceita Jesus porque ele está voltando. Chegou no segundo século, Jesus não voltou. E a igreja então começou a se expandir dentro do Império Romano. No terceiro século, o imperador decide então que a igreja vai ser a igreja oficial. O cristianismo é a religião oficial do Império. E aí eles começaram então um outro discurso. A salvação está dentro da igreja. Para você ser salvo, você precisa estar dentro da igreja. E aí foram criados os mecanismos para você estar dentro da igreja. E só há salvação se você estiver na igreja cristã, católica, apostólica, romana, na época. Isso daí vem por muitos séculos. Quando chegou a época da Reforma Protestante, 1500 e pouco, houve uma mudança de paradigma. A igreja começou a ir para fora, a encontrar outros lugares, a não estar mais presa dentro de um espaço. Mas isso ainda está muito enraizado. Passaram 500 anos e nós ainda estamos com isso muito enraizado. A salvação está dentro da igreja. A pessoa precisa estar dentro da igreja. Parece que não é mais Jesus que salva. Parece que é a igreja que salva, a igreja local. Então, Paulo insiste com essa ideia que nós precisamos renovar nossa mente. E como é que nós vamos renovar nossa mente? Para mim, o caminho principal é estudando, é treinando, é buscando. Porque senão nós nos acomodamos. Uma vez eu ouvi uma experiência que eu achei muito interessante. O missionário estava na China, andando na rua com uma pessoa de lá da China, e eles começaram a sentir um cheiro muito ruim, muito desagradável. E aquele cheiro foi aumentando. De repente, foi chegando perto deles uma carrocinha com animal, um homem conduzindo, e a carroça estava cheia de fezes humanas. Ele fazia limpeza de fossa. E aquele cheiro estava insuportável. Só que o condutor estava normal. Aquele cheiro não afetava mais o condutor daquela carrocinha. Ele andava normalmente, sem máscara, sem nada. Ele se acostumou com aquele cheiro. A nossa tendência é nos acostumarmos com aquilo que estamos fazendo. E não é assim que Deus quer. A igreja primitiva, ela estava acostumada a ficar em Jerusalém. E Jesus falou, vão para todos os lugares. Mas estava bom ficar ali. Então ele mandou uma perseguição. Ou ele permitiu uma perseguição. E aí a igreja, então, é chamada diáspora. A igreja se espalhou por todo o canto que havia. Foi embora. Fugindo da perseguição dos cristãos. Porque nós precisamos ser transformados, renovados na nossa mente. Isso é um desafio para nós como igreja. Isso é um desafio que nós precisamos entender, em primeiro lugar, a partir de nós mesmos. Que não podemos nos acostumar e nos acomodar com aquilo que está acontecendo e que pode não estar dando certo. Mas a gente se acostumou. A gente ficou com aquilo lá.
Eu me lembro que no Desafio Jovem, trabalhando lá, às vezes a gente chegava com uma ideia e alguém dizia, a gente já tentou isso e não dá certo. Eu não gosto disso, porque quando não deu certo, pode não ter dado certo porque não tinha uma estratégia, porque não tinha um encaminhamento certo. É outro momento hoje. Talvez Deus esteja nos levantando para fazer uma coisa nova hoje. E nós precisamos estar abertos a Ele. Com muita responsabilidade, com muito compromisso, tendo como fundamento a misericórdia dEle, para que nós possamos ouvir a voz dEle e estudar a palavra dEle, para sermos guiados pela palavra dEle, e não simplesmente por modismos ou por coisas assim. Nada de errado de nós usarmos coisas que estão acontecendo, como usar a internet, como usar som, como usar celular. Quando o celular começou, não sei se vocês lembram, mas a maioria das igrejas dizia assim, desligue seu celular. Ao entrar na igreja, desligue seu celular. Hoje, a maioria de nós usa a Bíblia no celular. Vamos abrir os nossos celulares em Romanos 12. Né? Aprendemos a usar isso, não tem problema nenhum. Se você, e eu ainda acho mais assim, se você quiser, durante o culto, ficar usando o WhatsApp, fique à vontade. Significa que você não está nem aí para a palavra de Deus, mas isso é um problema seu. Né? Se você quiser ficar jogando, fique à vontade. É como se você nem estivesse aqui. Eu não acho que você deve receber uma imposição. Você tem que ficar olhando para mim, tem que prestar atenção. Você precisa fazer isso se você quiser. Se não fizer, você está perdendo tempo. É até melhor nem estar aqui. Né? É melhor você ser sincero, não ser hipócrita. Eu não quero ouvir a palavra. Não tem problema. Me lembro de uma igreja que eu frequentei, lá em Tupã, que na hora do culto, quando começava o culto, tinha um jovem, a primeira oração, ele entrava no culto, quando tinha a primeira oração ele saía. Ele ia lá para a praça. Quando estava terminando, ele voltava. Para que isso? Não venha, não tem problema nenhum, porque Deus conhece o nosso coração, não é a nossa presença. Né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a necessidade que temos de sermos reformados, renovados, transformados pela palavra dele, para que aí sim a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque a tua palavra é viva e eficaz. E que esta palavra hoje, vida, refletida, possa ser para nós uma exortação, possa ser um alento, possa ser um desafio, como também uma esperança, Senhor Deus. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar e suplicamos do Senhor que as tuas misericórdias e a tua graça sejam perceptíveis a cada um de nós. E por ela, e no nome de Jesus, possamos te servir com muita alegria e responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, irmãos, irmãs, e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Graças